turno da noite. Chamo-me Alice, trabalho como enfermeira há 10 anos. Vou contar sobre uma noite aterrorizante que passei, na época que ainda fazia estágio, em um hospital grande, aqui de Porto Alegre. Sempre gostei de trabalhar no turno da noite, pois a madrugada é mais tranquila, e na época dava mais tempo para terminar meus estudos. Não me importava de perder as noites trabalhando, até porque nunca fui muito de sair para a noitada. Bem, tudo começa quando consegui um estágio nesse bendito hospital. Fui indicada com uma carta de recomendação de um professor na época. Primeiro dia, comecei no turno da manhã, só para ser apresentada aos outros profissionais e conhecer o modo de trabalho do hospital. O hospital, por sua vez, tinha um aspecto antigo, com longos corredores, mas muito bem equipado e organizado. O dia correu bem. Estava um pouco nervosa por ser o primeiro dia. Na noite seguinte, já me apresentei para trabalhar. A enfermeira-chefe do plantão já foi logo me passando onde seria meu setor, e quem seria minha colega, pois eu era estagiária e meu trabalho tinha que ser supervisionado. Minha colega, vou chamar de Luísa, que inclusive é minha amiga até hoje. Eu fiquei responsável do setor geriátrico. Teria só que levar os comprimidos e a janta para os pacientes. E ajudar no banho e troca de fraldas se necessário. Primeiro dia foi tudo bem, minha colega ficou o tempo todo comigo, me mostrando tudo, me ensinando a rotina do trabalho. Uma semana se passou, sem nada de diferente. Só uma sensação estranha de ter sempre alguém andando atrás de mim. Mas nunca tinha ninguém. Em uma noite cheguei para assumir meu plantão. Mas estranhei a ausência de minha colega Luísa. Fui até a enfermeira-chefe, para perguntar onde estava a minha colega. Foi bem difícil falar com ela, pois ela não parava e corria para um lado e para o outro, muito atarefada. Então, quando tive a oportunidade de falar, tratei logo de perguntar onde estava minha colega. Ela, com a voz um pouco ofegante, me falou que Luísa estava no setor de emergência. Havia ocorrido um acidente, com um ônibus na rodovia próxima. Então todos os médicos e enfermeiros foram designados para o setor de emergência. Ela me perguntou se eu dava conta de fazer a rotina sozinha hoje. Na mesma hora disse que sim. Até porque era bem fácil e tranquilo de fazer. Antes que eu falasse algo, ela já virou as costas e correu para seus afazeres. Fiz tudo o que tinha que fazer. Já eram umas 2 horas da manhã. Tudo estava calmo. Me sentei em uma antessala, que tinha no corredor para descansar um pouco. Mas de repente escuto passos no corredor. Não dei muita importância, achando se tratar de algum médico ou enfermeira passando. Continuei lendo minha revista. Mas os passos continuavam. Resolvi olhar. Não tinha ninguém. Fui até o fim do corredor para me certificar. Mas, para meu espanto, não tinha nada.
antes que pudesse virar para retornar. Escutei um gemido de dor, muito alto. Me virei e corri até os quartos dos pacientes do meu setor. E nada. Todos dormindo. Já estava ficando nervosa. Quando retorno ao corredor, algumas luzes começam a piscar. Mas o que me fez gelar a espinha foi um vulto escuro no fim do corredor que sumiu assim que eu olhei. Meu instinto foi voltar para o quarto. Quando olhei para trás, o senhor que estava anteriormente dormindo estava sentado na cama. Levei um baita susto. O senhor, com um sorriso simpático no rosto, pergunta: "Você também viu ele?" E perguntei: "Ele quem?" O senhor responde: "A sombra." Arregalei os olhos. Tive que me conter para não chorar. Já estava muito assustada. Olhei no pijama do senhor e vi que ele se chamava Almir. Falei para seu Almir que já estava muito tarde, e todos com sono. Foi apenas coisa de nossas cabeças cansadas. Seu Almir, com toda a calma do mundo, falou para Alice: "Fica tranquila, minha filha. Ele só vem aqui para levar alguém que já está para partir." Nessa hora minhas pernas já estavam tremendo, e as mãos suando muito. Falei para o Sr. Almir se deitar e descansar. E assim ele fez. Deu boa noite, e se deitou. A noite foi terrível. Passos intermináveis pelos corredores, e gemidos de dor. A noite parecia que não ia ter fim. Assim que amanheceu, e deu meu horário, fui ao vestiário me trocar. Estava morrendo de vontade de sair correndo daquele lugar. Paciente Sr. Almir. Ela me pegou pela mão, que chegou a escorregar de tão suada que estava, e me levou até o quarto. Para meu espanto, não havia ninguém. Então eu falei para ela:
Será que alguém transferiu o paciente? Ela, com o rosto pálido, responde que não. E me mostra uma ficha, de 2 dias atrás. Uma lista de óbitos do setor. Lá estava o nome, de seu Almir. Eu digo que deve ser um engano. Que havia falado com ele na noite anterior. Ela me mostra a foto do paciente. Era ele mesmo. Este assunto ficou entre nós. Para ninguém ter o risco de perder o emprego. No dia seguinte, saí do estágio neste hospital. Foi a pior noite da minha vida. Mas acredito que seu Almir só quis me ajudar. Hoje só trabalho nos turnos da manhã. Turno da noite. Nunca mais.